PJs. Eu sou a Bárbara, sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, loiros, bem curtinhos, olhos verdes e o rosto oval. Estou usando uma camiseta azul marinho e um blazer branco. Atrás de mim tem um fundo azul marinho com a logo Multiplica e 3 pessoas. Bom, eu sou formada em propaganda e marketing, entrei aqui no UHG em 2018 como estagiária, fui efetivada e hoje eu sou analista júnior. Trabalho no time de Employer Branding e Experience e faço eventos voltados para a atração e retenção dos nossos talentos aqui dentro do UHG. E faço também uma parte de comunicação interna voltada para capital humano. Tenho um time incrível aqui que trabalha comigo, que me ensina muito e que agrega demais na minha trajetória, que é a Suzy, o Rogério e o Pedro. Eu não podia deixar de citá-los aqui nessa minha apresentação. Bom, a Bárbara, do lado pessoal, é uma pessoa que ama viajar, ama estar com a família, amigos, natureza, praia, mar. Eu sou um bandista, sou uma pessoa muito curiosa, então eu venho aí procurando conhecer outras vertentes também da Umbanda. E um fato sobre mim é que eu gosto muito de pessoas, gosto de conversar, trocar experiências, então vai ser muito legal aqui esse bate-papo com vocês. Não posso deixar também de comentar sobre a Semana Multiplica, esse evento incrível que está acontecendo, com temas tão relevantes e voltado para as nossas pessoas. Hoje é o último dia do nosso evento e eu queria agradecer desde já por todos vocês que participaram, se engajaram com a gente. Estou muito feliz de fazer parte tanto dos bastidores do evento quanto dessa moderação aqui hoje. Então, é uma honra para mim ter sido convidada para moderar esse diálogo. Estou muito feliz de fazer parte desse momento. Sem mais delongas, vamos começar aí o nosso bate-papo. Nesse painel, a gente vai conversar um pouco sobre multicultura e o grupo de diálogo Caleidoscópio, com duas pessoas muito importantes aqui para o grupo, que é o João José Aquino, mais conhecido como JJ, e a Amanda Lopes. Amanda, a gente pode começar com você se apresentando um pouquinho para a gente, por favor? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Amanda Lopes, sou gerente de comunicação corporativa aqui no United Health Group Brasil. Sou uma mulher parda, de rosto redondo, cabelos e olhos castanhos, cabelos um pouco maior que a altura do ombro. Eu estou usando um óculos marrom, uma blusa preta e um colar como acessório, um batom rosa. Bom, o meu fundo tem um painel virtual com a logo da Semana do Multiplica e também imagens de pessoas que representam a diversidade. Muito prazer. Vai lá, JJ. Primeiro, boa tarde a todos. João José, mais conhecido também como JJ. Sou diretor de unidade aqui em Fortaleza, da Unidade Hospitalar Monte Clínico. Sou um homem de 41 anos, pai de 3 filhos. O mais velho tem 10 anos, a do meio tem 5 e a minha bebê mais nova tem 5 meses. Eu sou um moreno, cabelo curto, encaracolado curto. Estou vestindo uma blusa gola polo, porque hoje é sexta-feira, de cor laranja. O fundo atrás de mim também é um fundo virtual que a gente está compartilhando do Multiplica. Tá? Estou na empresa há 2 anos, e estou tendo o privilégio de ser sponsor do grupo Caleidoscópio há pouco mais de 2 meses, representando um dos nossos pilares, que a gente vai conversar um pouco mais ao longo do nosso bate-papo aqui, que é o regionalismo, já que eu sou de Fortaleza, sou nordestino e nordestino raiz. Tá? Então, também gostaria de agradecer, é uma honra e um privilégio estar participando desse evento aqui da UHG. Tá? Então, ficamos aí, vamos ter alguns minutos aí pela frente de um bate-papo leve, descontraído, para a gente conversar e tirar dúvida em relação a alguns temas que são pertinentes para a nossa organização. É com você de novo, Bárbara. Obrigado. Obrigada, JJ. Bom, então, devidamente apresentados, vamos aí ao nosso bate-papo. Primeiro, JJ, queria começar com você, né? Acho que talvez muitas pessoas não conheçam o Caleidoscópio, então o objetivo do grupo, né, é respeitar crenças, diferenças culturais, se abrindo para conhecer o outro e praticando os valores da nossa corporação, né? Mas eu quero que você me ajude, JJ. Primeiro, o que é cultura? Eita, aí é uma pergunta
que dava para ter um seminário, um simpósio, um congresso só para falar sobre cultura, né? Conceitualmente, a gente poderia falar de conceitos, tentar simplificar a palavra a um resumo simplista, mas não é bem esse, né? Porque cultura é uma coisa muito mais ampla. Cultura é uma compreensão que envolve comportamentos, envolve tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, de uma determinada comunidade, que envolvem língua, comidas típicas, a própria religião, a musicalidade, artes, vestimenta e muitos outros aspectos, né? Nesse sentido, a cultura, na verdade, é uma rede de compartilhamento que envolve símbolos, significados, valores, tudo aquilo que tem alguma representatividade para um grupo social. Nesse aspecto, é interessante a gente notar que quando a gente associado a outras palavras, como, por exemplo, a própria agricultura, né? que quer dizer cultivar. Né? Então, na verdade, também se trata do cultivo e do crescimento do ser humano, da sociedade como um todo. Portanto, assim, os elementos que compõem a cultura, né? Eles são compartilhados por membros da sociedade, de modo que essa sociedade ela passa a adquirir uma identidade própria e uma identidade única. Então, é por isso que quando a gente fala de cultura, e no caso, a cultura brasileira, que é a nossa realidade, a gente tem esse conhecimento do tamanho e da miscigenação que nós temos na cultura brasileira, porque nós viemos de uma miscigenação de vários povos. E por conta disso, a gente tem vários exemplos da nossa expressão cultural. Nós temos o carnaval, nós temos a diversidade musical, nós temos a diversidade de artes, nós temos a diversidade dos esportes, né? Tá? E por isso também não é correto a gente falar que quando a gente fala de um povo, o povo não tem só uma cultura. A gente pega, nós como os brasileiros, nós temos vários nichos de cultura dentro de um país tão grande como a gente. Tá? Então, esses nichos eles vão gerando as culturas micro, locais, de modo que, ao se somarem, a gente tem uma expressão maior, com a expressão macro da cultura do povo como um todo. Mas, nesse aspecto, a gente precisa entender que as peculiaridades culturais de cada região, de cada localidade, de cada civilização ou de cada povo são importantes e a gente precisa levar isso em consideração, porque, no final, isso aí vai fazer parte de um processo, principalmente de respeito pelo próximo e pela cultura do próximo. Obrigado. Maravilha, JJ, muita coisa, né? Muitas culturas, muitas diferenças. Amandinha, quer complementar alguma coisa ou seguimos para a próxima pergunta? Perfeito, não poderia falar melhor do que o Dr. João José, né? Só posso ressaltar aqui a questão que muito interessante que o JJ comentou de que o nosso país não tem uma cultura só, são várias, é exatamente isso. Por isso que o nosso grupo se propõe a falar sobre o multiculturalismo, que é essa grande união e diversidade de culturas que a gente tem dentro do nosso país, né? Perfeito, Amanda. Bom, vamos para a próxima pergunta. Aproveitando que a gente está falando de cultura, JJ, queria que você explicasse um pouquinho quais são os pilares do Grupo Caleidoscópio. Você pode comentar um pouquinho aqui para o nosso público, por favor? Claro, Bárbara, imagina. Como eu falei, eu estou há pouco tempo no Caleidoscópio, estou um pouco mais de 2 meses que eu recebi esse convite para participar do grupo, né? Mas nós temos tido reuniões semanais nos quais nós discutimos os nossos temas e as nossas agendas de atividades. E eu já tive a oportunidade realmente de, nesse período, e conhecer um pouco mais o que é que representa o caleidoscópio, né? O caleidoscópio ele tem como objetivo, principalmente, respeitar as crenças, as diferenças culturais, se abrindo para conhecer não só a si, mas a prática dos valores também da corporação. A gente vê que ao longo dos últimos anos, eu estou no grupo oficialmente há 2 anos, o quanto a questão da cultura
ela evoluiu. A gente não vê mais, a gente não vê, pelo menos, isso como uma falácia, uma coisa que é da boca para fora, né? De tal forma que o caleidoscópio ele trata desses temas relacionados, principalmente, como a Maninha falou, à multicultura, e levanta esse debate sobre crenças, diferenças culturais, nessa tentativa de se abrir para conhecer o outro. Tá? E, nesse sentido, a base ou os pilares do grupo Caleidoscópio são 4. O primeiro deles é o tema de indígenas. Nós temos hoje no Brasil, segundo os últimos dados, quase 900 mil indígenas, próximos de 1 milhão. Tá? E esse grupo é um grupo que hoje é minoria, que na época da colonização era o povo nativo da nossa terra, né? E que hoje tem uma extrema dificuldade para manter a sua cultura no que tange língua, costumes, área territorial. Então, esse é um dos nossos temas, tá? O segundo tema que nós temos como pilar é o tema de religião. É um tema muito importante. O Brasil, apesar de ser um Estado laico, ou seja, que ele não tem uma religião definida como única, existe uma liberdade, inclusive legal e constitucional, de se garantir a liberdade religiosa. Tá? Essa liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade, tá? Está lá escrito na Declaração dos Direitos Humanos. Tá? Então, mais uma vez, como a gente falou, é um aspecto da cultura de um povo, e essa pluralidade é construída através de várias etnias, religiões. Então, mais uma vez, está inserido no nosso propósito, que é ser um grupo de multicultura, então, por isso também, a religião é um dos nossos pilares. Um terceiro pilar é um tema bem menos abordado, que é no que tange ao grupo de refugiados, né? Existe um conceito para refugiado que é aquela pessoa que ela se declara perseguida pelo Estado de origem ou da sua nacionalidade, ou que se ausentou do seu país por conta de questões de raça, religião, grupo social ou etnia ou ações políticas, tá? Então, nos últimos anos, esse grupo de refugiados no mundo, por conflitos internos ou conflitos externos, eles vêm aumentando o número de refugiados ao longo dos anos, de modo que no Brasil, nos últimos anos, só no ano de 2018, quase 42 mil refugiados foram acolhidos no país. Então, a gente tem que ter um pouco também de empatia e se colocar no local do outro, entender que ele veio para o nosso país não por uma opção, porque ele queria, mas porque ele foi obrigado a deixar seu lar, muitas vezes seus parentes, muitas vezes suas famílias. Então, também é um tema que a gente procura trabalhar e se colocar no local do outro, e nós temos, inclusive, colaboradores que são refugiados no grupo, tá? Então, mais uma vez, eu falo que isso aí não é uma coisa, não é uma falácia, é algo que realmente o grupo tenta praticar e colocar no dia a dia da empresa. E, por último, que eu não poderia deixar de falar, o nosso pilar do regionalismo, né? Nós temos um país de tamanho, de dimensões continentais, com divisões geopolíticas que vão além de uma divisão territorial ou fronteiras mesmo, propriamente dita, e que existem muitos Brasis dentro de um mesmo Brasil. E por conta disso, por essas diferenças regionais, culturais, geográficas, às vezes a gente encontra realmente aspectos de preconceito dentro de uma região em comparação ou em tratamento com outra região. A gente vê muito isso, eu falo como nordestino, às vezes no sotaque, na linguagem, na alimentação. Então, nossa empresa também é uma empresa também que está em mais de uma região, a gente não está só no sul, no sudeste, estamos no nordeste também. Então, também é um tema pertinente que a gente aborda no nosso grupo. Então, resumindo, o Caleidoscópio é um grupo realmente de multicultura que trabalha esses 4 temas: tema de indígenas, religião, refugiados e regionalismo. Obrigado, Bárbara.
Muito bom, JJ. São grupos em que a gente precisa inserir essas pessoas, né? Falar sobre esses temas, colocar cada vez mais no nosso dia a dia esses 4 pilares e saber mais e conhecer mais sobre eles. Muita gente não conhece, não tem ideia do que muitas vezes, por exemplo, os refugiados passam, né? Então, de fato, é muito legal a gente ter um grupo que fale diretamente com essas pessoas. Bom, agora eu vou fazer uma perguntinha para a Amanda. Amandinha, o Brasil é um dos países com maior diversidade de cultura que existe. Por que você acha que que algumas religiões ainda são vistas com preconceito? Bárbara, acho que essa questão é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas tendem a achar que um ambiente muito diverso, ele é inclusivo também, né? Eu já ouvi até um especialista falando, se fosse assim um campo de concentração, seria o lugar mais diverso do mundo, né? Então, a diversidade e a inclusão são temas completamente que eles caminham juntos, devem caminhar, mas eu acho que a gente aqui no Brasil, por ser um povo, né, que a gente tem muitas culturas, as nossas raízes, né, tem descendentes de todo o lugar do mundo, a gente é um povo muito miscigenado, então criou-se essa lenda de que o nosso país não tem preconceito, né? E eu falo lenda, por quê? Porque lenda é aquilo que a gente cai no dito popular e não é verdade. E é justamente o que acontece com essa lenda de que não existe preconceito no Brasil. E as próprias estatísticas contrariam isso, né? Então, quando a gente fala de religiosidade, apesar da gente ser um tema, um povo muito diverso, a gente tem muitos registros de casos de intolerância religiosa ainda no país. Então, para se ter uma ideia, só de 2015 a 2019 foram mais de 2.700 casos registrados pelo Disque 100, que é o Disque Intolerância Religiosa do governo, né? Fora aqueles milhares de casos que não são computados ou não são relatados. Então, a gente está falando aí de uma média de 50 relatos, denúncias por mês, né? E quando a gente olha aí para o último recorte do primeiro semestre de 2019, houve um aumento de 56% no número de denúncias de intolerância em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, hoje, às vezes a gente olha e fala assim, não, a gente está evoluindo, mas não é isso que as estatísticas mostram, né? A maior parte desses relatos de intolerância religiosa foram feitas por praticantes de religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé. E aí, quando a gente olha para essas religiões, né, ela tem também, carrega em si uma questão de diferença também racial, então que traz em si também essa discussão sobre o próprio racismo, o preconceito também com as pessoas pretas e pardas, que é muito forte ainda no nosso país, né? Então, esses casos vêm aumentando, as pessoas vêm denunciando mais, o que significa que é algo também positivo, porque é algo quantificado, a gente pode também ter um retrato melhor e agir mais, né? E esses números podem ser ainda mais expressivos. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu acho que por que ainda existem algumas religiões que são vistas com preconceito? Eu acho que tem vários motivos. O primeiro é a própria falta de compreensão de que alguns comportamentos podem ser preconceituosos, né? E a própria formação cultural da nossa sociedade. Então, apesar das religiões de matrizes africanas estarem no topo das estatísticas, as estatísticas mostram também que existiram casos de denúncias contra grupos espíritas, católicos, testemunhas de Jeová, evangélicos. Os evangélicos são também pessoas que sofrem muito estigma, são apelidados pela sociedade, né? Os católicos, a gente vê também muitos casos de intolerância que invadem templos, quebram imagens, né? As pessoas que são testemunhas de Jeová muitas vezes são ridicularizadas nas ruas, então isso tem que parar.
né? A gente sabe que ainda existe e é um pouco do que a gente diz, né? Que não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Então, sempre eu acho que a nossa sociedade, em todas as frentes de diversidade, inclusão e em relação a todas as minorias, sempre que a gente presenciar alguma situação de intolerância, a gente deve relatar, né? Existe aí o Disque 100, que é o telefone do governo federal, então a gente precisa se colocar ao lado dessas pessoas, independentemente de qual a religião, né, que elas praticam, sendo solidários em caso de intolerância e colaborando, porque só assim esse cenário vai virar. Né? Então, eu sou particularmente praticante de uma religião de origem africana também, de matriz africana. Já sofri alguns preconceitos, inclusive na própria prática da minha religião, né? E sei como que as pessoas se sentem na pele. Então, eu acho que a gente tem que se unir forças, independentemente do credo ou da falta dele, né? Porque até as pessoas que são ateus, elas sofrem também muita incompreensão da sociedade, né? Então, nada pode ser posto. Às vezes a gente pensa assim, mas o que isso tem a ver com a empresa? Por que a gente vai falar de religiosidade dentro das empresas? Por incrível que pareça, isso também é muito debatido no ambiente de recursos humanos. 10, 15 anos atrás, talvez até menos, era comum perguntar na entrevista de emprego, por exemplo, qual era a sua religião e o que isso vai mudar na sua prática, né? Ou então, por exemplo, pessoas num determinado ambiente de trabalho excluírem outra pessoa que é de uma determinada religião que não é da delas, ou, pelo outro lado, privilegiar aquelas pessoas que sejam da mesma religião. Então, a gente é o espelho da nossa sociedade, parte da nossa sociedade, né? Então, todos aqui que estamos dentro do HG formamos uma sociedade, então a gente tem que entender que esse assunto é um assunto que perpassa, né? A religiosidade. Vem lá de fora, mas aqui dentro a gente também tem que ser inclusivo, não só diverso. Com certeza, a gente passa o maior tempo, né, das nossas vidas, do nosso dia a dia dentro da empresa, né? Então, existem muitas pessoas diversas e a gente tem que... acho que o importante do grupo e da gente falar desses assuntos é a gente conseguir conhecer o outro, né? Muitas vezes o que acontece é a falta de entendimento sobre o outro, sobre a religião do outro, sobre o que o outro passa. Um exemplo disso, de todo esse contexto de preconceito, enfim, em relação a religiões, eu lembro que quando eu entrei no HG, tem uma tatuagem de Iemanjá, para quem não sabe, é um orixá que a gente cultua, né, na Umbanda, no Candomblé, e eu tenho uma tatuagem, então eu fiquei preocupada de fato, né, como as pessoas vão reagir, o que vai acontecer, se elas vão perguntar, se não vão. Tem pessoas que que vão de branco na sexta-feira, por exemplo, por conta disso, ou pessoas, enfim, que acho que tem N possibilidades, né, N motivos, e que geralmente algumas pessoas até questionam o que acontece, por que você faz desse jeito, por que não? E eu sei que muitas pessoas estão cansadas, né, de falar, de ter que explicar o porquê de usar uma coisa ou fazer isso de alguma forma. Mas acho que a gente também tem que ter um pouquinho desse cuidado de conseguir conversar com o outro e mostrar o ponto de vista, o que acontece na prática, né? Acho que é muito importante tudo isso que você trouxe para a gente. E isso vale para todas as religiões, né? A minha não é melhor que a sua e que o outro, e por aí vai. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta. Agora, sobre o pilar de refugiados. Quando a gente fala da contratação, Amandinha, de pessoas refugiadas, quais são os maiores desafios que a gente encontra aqui no HG hoje? Eu acho que os desafios que a gente encontra aqui, né, batem muito com o desafio, enfim, que a gente vê no mercado como um todo. Na verdade, esse pilar, ele é um pilar que a gente ainda precisa evoluir bastante. Eu acho que parte do desenvolvimento, né, só é possível depois que a gente reconhece que tem esse diagnóstico de que é preciso evoluir.
No país, a gente tem mais de 10 mil refugiados, né, e mais de 178 mil pessoas aguardando o reconhecimento dessa situação, né? Mas um dos principais desafios hoje da contratação no mercado como um todo é o próprio preparo dos departamentos de seleção, né? Teve uma pesquisa da Universidade de Brasília, da UNB, que se chama Caminhos para o Refúgio, e que eles traçaram justamente esses desafios da contratação de pessoas, né? Aqui no Brasil, pessoas refugiadas no Brasil. E eles falam justamente que chegaram a uma conclusão, quase metade dos profissionais, né, que responderam à pesquisa, acreditavam que os colegas, né, de departamento evitavam contratar os refugiados por meio de atuação, por exemplo, do Ministério do Trabalho. E mais de 90% não sabia que essa contratação é igual à de todos os brasileiros. Então, são as mesmas exigências, né? Não teria nenhuma exigência a mais. E, da mesma forma, nessa mesma pesquisa, 65% responderam que acreditavam que os refugiados imigrantes eram sempre mais empobrecidos, que tinham menos conhecimento, né? Mas, na verdade, além de não existir esse risco jurídico que se imagina para o negócio, muitos profissionais eles têm formação especializada, eles têm pós-graduação, eles falam vários idiomas, eles podem trazer, além dessa diversidade cultural, também a sua força de vontade, né? Eles são altamente motivados para uma carreira, para uma construção de uma vida nova no país. Então, esse tipo de desconhecimento é só uma das barreiras enfrentadas por esses recém-chegados que precisam lidar ainda com outros desafios, como os desafios linguísticos, os desafios culturais, além do próprio preconceito, às vezes, do povo, né, local sobre as suas origens e das instituições financeiras, que é um capítulo à parte, né? Existe uma burocracia para você formar conta, abrir conta no país e se instituir como pessoa que tenha esse tipo de direito. E aí vem a pergunta, né? A gente tem os números, tem as estatísticas, ok, mas o que a gente pode fazer para ser mais inclusivo como organização, né? Então, para não perder essas boas oportunidades. Então, eu vejo que as organizações elas devem flexibilizar algumas normas. A gente sabe que alguns processos seletivos têm algumas exigências de escolaridade, de língua, né? De alguns domínios técnicos, mas no caso dos refugiados, quando a gente está desenvolvendo alguma seleção, deve flexibilizar essas normas e passar a olhar de uma perspectiva do quão importante aquele skill que a gente está buscando ele é para o preenchimento daquela vaga em específico. E a mesma coisa sobre a documentação. Às vezes custa mais de R$ 5.000 para você revalidar um diploma aqui no país. E às vezes o refugiado não tem esse valor, né, para fazer esse investimento. Então, a gente consegue flexibilizar, consegue submetê-lo a algum outro tipo de seleção que a própria experiência e a demonstração de que o conhecimento dele seja aplicável já estaria bom. Então, uma série de reflexões e flexibilizações que eu acho que as empresas precisam fazer para avançar nesse campo, né? E parcerias também com instituições que são de referência. Aqui no HG a gente tem parceria com a Paris Caritas, que é uma entidade que apoia também os refugiados nessa recolocação no mercado de trabalho e adequação no país. Então, a gente teve uma live aqui com o Marcos Ebuinque, né? Que trabalha no Procardíaco, no Rio de Janeiro, é refugiado, e ele contou para a gente como que ter tido a chance de estar trabalhando no país mudou completamente a vida dele e permitiu que ele se recolocasse como cidadão também, conquistasse seus direitos, trouxesse a esposa dele ele é da República do Congo, né? Para morar aqui no Brasil. Mês passado eles se casaram, também convidaram membros aqui do nosso grupo de diálogo para o casamento, foi bem bacana. Então, eu acho que é essa mudança que as organizações podem fazer na vida das pessoas refugiadas. Então, esse é um exemplo que a gente pode, com certeza, e deve acelerar e refletir
principalmente. E nós, como cidadãos, cada um dentro do seu quadrado, né? Verificar, será que a gente tem algum vizinho, a gente tem na nossa comunidade alguma pessoa que acabou de chegar e que a gente possa ajudar? Qual é o nosso papel também? Como que a gente pode colaborar na recepção e na inclusão dessas pessoas, se colocando no lugar, né, do outro? Se a gente estivesse indo para outro país, fugindo de uma guerra, de uma situação extrema, como que a gente gostaria de ser recebido? Perfeito, Amanda. Perfeito. Muito obrigada por colaborar com a gente. Bom, agora uma pergunta aqui que é sobre um tema muito importante, né, falando dos indígenas, que é a demarcação de terras indígenas com o projeto de lei 409 de 2007. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse tema e como as pessoas podem se informar sobre esse assunto e, quem sabe, até ajudar aí nesse projeto de lei. Né? Eu sou uma curiosa, né, Bárbara, porque eu sou jornalista, então eu acho que por natureza já procuro conhecer. E eu acho que essa parte do conhecimento de hoje a gente tem muito acesso à informação pela internet, né? Hoje pessoas de todos os níveis sociais podem ter um acesso muito facilitado à informação. Então acho que a informação é o caminho para a gente alcançar de fato uma sociedade mais inclusive mais justa, né? E sobre esse tema especificamente, em julho a gente teve uma conversa aqui no nosso grupo de diálogo com o Rafael Arantes, que é o nosso gerente de Relações Institucionais, External Affairs. Ele é uma pessoa que acompanha, né, o dia a dia do Congresso e veio contar um pouquinho para a gente sobre esse plano de fundo da Lei 409 de 2007. E eu aprendi muito ali naquela oportunidade, me interessei de buscar mais assunto. Então, essa lei fala realmente a pauta do dia da comunidade indígena, fala sobre a alteração nas regras de demarcação de terras, né? E o que mudaria com essa lei? De acordo com a Constituição que a gente tem hoje, essas demarcações, as demarcações de terras que pertencem aos indígenas, elas devem ser feitas pela União, por meio da abertura de um processo administrativo pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né? E com uma equipe técnica multidisciplinar, que inclui um antropólogo, enfim, isso está na nossa Constituição de 1988. E pela Constituição não haveria necessidade de comprovar a data de posse da terra, uma vez que os indígenas eles são os povos originários, então não precisaria que eles comprovassem desde quando que eles têm aquela terra, porque se a gente considerar que eles estão aqui desde que antes dos portugueses chegarem, não haveria, então a Constituição não entrava nesse aspecto. O que a PL ela muda, né? Ela propõe criar um marco temporal, ou seja, só seriam consideradas as terras indígenas os lugares ocupados pelos indígenas até o dia 5 de outubro de 88, que é a data em que a Constituição foi promulgada. Então, o que mudaria na prática, né? Os novos pedidos de demarcação de terra que não tiverem essa comprovação de que foram adquiridas antes, né, de 88, ocupados antes de 88, eles seriam negados caso essa lei seja aprovada, né? E o processo de aprovação vai caber ao Congresso, caberia ao Congresso e não ao Executivo. Então, além disso, ficaria proibida, por exemplo, a ampliação das terras indígenas já existentes. E aí, outro ponto que seria alterado em relação à Constituição seria quanto ao uso exclusivo dessas áreas pelos povos tradicionais, né? Então, essas áreas, essas novas regras, né? Olha, o que for a partir de 88 não cabe na regra, elas abrirem espaço para uma exploração, por exemplo, hídrica, exploração de mineração, exploração de garimpo, de energética, nesses locais, expansão da malha viária, caso seja de interesse da nação, então do governo. E aí liberaria a entrada e permanência das Forças Armadas e da Polícia Federal sem a necessidade de consultar as etnias que habitam ali. Então, esse foi o grande motivo de ter, né, a comunidade indígena ter se manifestado, ter ido para frente do Congresso Nacional, se posicionar contrário a essa lei. Então,
o que o Rafael trouxe de input para a gente, né? Os dois lados da história, da bancada ruralista, que fala que, olha, isso aqui vai garantir um desenvolvimento daquela região, do povo indígena, e também nos deu dicas, né? E aí eu vou replicar aqui as dicas dele sobre o que a gente pode fazer para se inteirar mais. Então, pesquisar sobre o autor do projeto de lei, sempre que a gente ouve, um projeto de lei, algo que está sendo super debatido por uma comunidade, que a gente pesquise sobre o autor daquele projeto para a gente entender os interesses, que a gente leia os relatórios anteriores sobre aquele projeto de lei, que a gente pesquise por audiências públicas que tiveram sobre o tema ou que terão, que a gente veja quais são as partes interessadas, que a gente leia o texto justificativa do projeto. Então, em resumo, o conhecimento ele é esse caminho, né, para a gente ter essa sociedade mais justa e inclusiva. Então, por mais que a pessoa não goste de política, eu particularmente não gosto, mas a gente precisa se manter informada como parte da sociedade, porque é por meio do conhecimento que a gente vai alcançar não só o avanço do país, né, mas da nossa sociedade e de nós mesmos. Então, novamente, né, poxa, o que demarcação de terra indígena tem a ver com a companhia que eu atuo? Talvez esse ponto, de forma central, não tenha, mas a forma como nós precisamos estar a par da luta, né, desses povos, isso tem a ver com o nosso desenvolvimento como cidadão, para ajudar também a quebrar os nossos próprios preconceitos através da informação, né? Então, talvez, principalmente as pessoas como lideranças que têm esse papel, né, de abrir as portas da organização, né, num momento de uma seleção em que tiver uma pessoa indígena, ela já olha para essa pessoa com um olhar mais inclusivo, que é o que a gente propõe também na nossa cultura UHG. Muito bom, Amanda. Obrigada por compartilhar todas essas informações tão importantes, né? A gente precisa estar dentro. É uma parte política que é importante. A gente pode conseguir ajudar a gente se manter informado e, enfim, tanta coisa que a gente consegue, né? JJ, eu tenho uma pergunta, mas eu preciso que você seja muito breve. Pode ser? Para a gente seguir para as perguntas do público, tá bom? Claro. Vamos lá. O que devemos saber e colocar em prática quando falamos sobre regionalismo? Sabemos que existe um preconceito velado sobre esse tema, por exemplo, com piadas, né? Como que a gente consegue desconstruir esse tema? Eu acho que de tudo que já foi falado aqui, a Amandinha falou brilhantemente aqui, expôs muito bem todos os outros pilares do caleidoscópio, né? Em relação ao tema aí do regionalismo, eu acho que essas sugestões que a gente tenta trabalhar vão além só do regionalismo, né? Primeiramente, a gente tem que saber que todos nós podemos contribuir. Não é só o CEO da empresa que vai contribuir, não é só o diretor executivo, não é só o gerente administrativo, não, é saber que desde o grade mais baixo até o grade mais alto do organograma da empresa pode contribuir para desconstruir qualquer tipo de preconceito em relação a qualquer tema, né? Outro aspecto é que a gente precisa entender que esse tema precisa ser discutido, seja a nível social, seja a nível de trabalho, seja a nível dentro de casa, seja dentro das nossas escolas, né? A gente precisa parar de achar que não existe, de que é tudo uma questão de brincadeira, que é tudo uma piada, e a gente precisa realmente discutir esse tema de verdade, de forma verdadeira, e saber que esse tema, que esse problema acontece e acontece nos nossos dia a dia. Mas acho que a principal ferramenta que a gente pode ter para desconstruir isso, eu acho que é o respeito, tá? O respeito pelo próximo, a gente já falou aqui muito de cultura, de multicultura, falamos o que é cultura, falamos dos nossos pilares, dos nossos temas críticos, mas eu acho que a gente precisa estimular o respeito. A gente vive hoje ainda muito uma sociedade em que se tem o preconceito, não o conceito pré-formado, né? E que isso gera uma questão de intolerância e que está se tornando um problema muito sério. Então, acho que assim, a discussão
parar de achar que não existe, parar de jogar para debaixo do tapete, trazer o tema para discussão, estimular o respeito, saber que a gente precisa discutir isso aí em todas as esferas, é o passo inicial, tá? E, além disso, educar nossas crianças, né? Eu acho que as escolas precisam trabalhar isso também, trabalhar muito esse tema da questão do preconceito e a questão do respeito para com o outro, tá? E a gente, como empresa, como uma organização tão grande quanto é o HG, com milhares de colaboradores, a gente precisa ter isso discutido dentro e ter isso expressado de uma forma concreta. Como? Através de uma representatividade. O tema de inclusão e diversidade, ele não é à toa. Ele vem justamente para a gente trabalhar esse aspecto. Acabar com, ou tentar diminuir ao máximo, pelo menos, né, questões como essa que a gente acabou de falar, do regionalismo. A gente tem, como eu falei, a empresa está hoje em duas áreas geopolíticas, geográficas bem significativas do ponto de vista de cultura, que é o Nordeste, a região Sul e Sudeste. E a gente, como empresa, a gente precisa trabalhar muito essa questão da representatividade, inclusão e diversidade. Tá? Por conta do tempo, eu acho que eu vou parar por aqui e deixar um momentozinho para a gente ter aberto para perguntas e respostas, Bá. Vamos lá, JJ, obrigada, acho que foi super completa a sua resposta. Mas chegamos num momento super importante também do nosso bate-papo, que é a pergunta do público. Eu vou fazer uma aqui do Kleber Santos, que é para o JJ e para a Amanda também. Por que vocês escolheram fazer parte do grupo Caleidoscópio? O que faz sentido para vocês nesse tema, JJ e Amanda? A gente pode começar com você, Amanda, vamos lá. Olha, Kleber, obrigada pela sua pergunta. Eu adoro particularmente falar disso, porque falar de como dessa escolha pelo caleidoscópio foi falar da minha própria raiz, né? Então, a minha família tem raízes indígenas, a família por parte de pai, né? Então, os meus avós, eles são do Pará. O meu pai, ele se chama Fernando Tupinambá. Eu estou na justiça agora para incluir o sobrenome dele no meu nome, porque é engraçado que a gente às vezes quer, eu vou entrar na justiça para incluir meu sobrenome do meu tataravô belga, da minha pessoa, geralmente essa escolha por sobrenomes europeus, né? Eu falei assim, não, peraí, eu sou a filha mais nova do meu pai, se ele morrer, acabou o nome Tupinambá, não, eu vou. Então eu entrei aqui para o sobrenome que eu tenho dele é o sobrenome português, então estou nessa luta aí. Então, as raízes indígenas na minha família falam muito forte, né? Eu tenho também uma familiaridade, uma proximidade muito grande com o pilar religiosidade, por eu ser um bandista também. Então, é um tema que eu sou muito cara, assim, muito afim, mas independentemente da minha religião, o tema religiosidade como um todo me interessa bastante. A minha família, por parte de mãe, né, os avós dela vieram para o Brasil refugiados de guerra, porque são espanhóis, então também é outro tema muito caro a mim. E regionalismo, vocês podem ver pelo meu sotaque, né? Eu sou carioca da Gema, eu amo esse lugar e tudo que representa a nossa cultura carioca, até o nosso jeito de falar. Então, todos esses pilares, eu acho que, claro que tem grupos como o Como Somos, né, que é de igualdade de gênero, eu me interesso bastante, o grupo também Melanina, que fala sobre a questão racial, tem vários grupos que eu teria interesse de entrar, mas eu acho que eu escolhi o Caleidoscópio por ser um que reúne de forma tão ampla vários aspectos, né, e como eu sou co-líder do grupo, precisaria de algum para se dedicar mais, e foi esse. Muito bom, que rico tudo isso que você trouxe, Amanda. Obrigada, viu? Vamos lá, JJ, por que você escolheu o Caleidoscópio? A Amanda representou muito bem aí acho que todos os pilares aí do nosso grupo. Comigo foi algo parecido também, essa questão dessa identificação, quando eu recebi o convite. A princípio, o convite por uma questão de inclusão também, diversidade, em ter alguém do Norte e Nordeste, no caso aqui do Nordeste,
representante dentro do grupo Caleidoscópio. No caso, eu sou cearense, e sou, como eu falei, eu sou cearense raiz, morei já em São Paulo quando eu fiz residência, vivi e convivi também com a questão do preconceito, por conta do sotaque, por conta do modo de falar. Tá? Também tem carrega um pouco também de uma questão de ancestralidade. Também meus avós se conheceram sendo refugiados numa questão de uma seca que houve no interior do Ceará no início do século passado. Então, eu também carrego um pouco dessa descendência. E como eu acredito na questão da cultura UHG, da inclusão, da diversidade, como eu falei, eu não acho que seja só uma falácia, algo da boca para fora, algo, uma política para colocar no papel, para fazer um reporte para o Globo. Não, eu acho que a gente vive realmente isso. Então, quando eu recebi esse convite, eu me senti muito prestigiado, porque eu me vi também, de certa forma, representado no Caleidoscópio, tá? Então, Tô perdendo a fala do JJ. Você também, Amanda? Sim, estavam cortando, gente? Alô? Acho que voltou. foi. Não, eu só estava concluindo que a questão aqui do caleidoscópio também deu match em relação ao que eu penso, com os valores da empresa, com a cultura, tá? Então, eu fiquei muito lisonjeado quando recebi o convite. Tem sido um prazer trabalhar com a Amandinha nesse aspecto aí. E aí foi mais ou menos isso. Obrigado. Muito bom, Amanda, JJ, obrigada aí por trazer as informações, compartilhar com a gente tanto conhecimento, tantas informações importantes, né? A gente está caminhando, infelizmente, para o término já do nosso bate-papo. Assim, eu acho que eu ficaria aqui por mais algumas horas conversando sobre esse assunto que é tão importante, tão rico, né? Mas a gente tem que seguir para o encerramento, a gente já está aí nos minutos finais. Eu queria que vocês seguissem, então, para os agradecimentos finais, o que vocês quiserem trazer aqui para as pessoas que estão escutando a gente. E é isso. Vamos lá, Amanda, a gente pode começar com você? Claro. Eu só queria agradecer a todo mundo que está na audiência, né? Reforçar esse convite para a gente refletir, se informar sobre os nossos próprios preconceitos e sobre, né, esses grupos que geralmente, às vezes, a gente esquece que também são grupos que devem ser olhados como minorias do ponto de vista da diversidade e da inclusão também. E convidá-los a conhecer aqui nosso grupo, né, o Caleidoscópio. A gente periodicamente divulga algumas chamadas para as nossas ações, para as nossas lives. Então venham, se juntem. Se vocês tiverem tempo, né, assistam alguma live junto com a gente. No mês passado a gente teve a Viena Ticuna, que foi fantástico, trazendo, né, da própria voz dela essa perspectiva dos indígenas. Então a gente busca também ampliar o conhecimento através de ouvir esses grupos, né? O que eles têm a falar. O Marcos Ebuinque também já participou, falando da perspectiva dele. Então, é sempre bem rico. Então, pessoal, deixando um recado aqui, já que a gente está finalizando, no mês que vem a gente tem uma campanha cultural, agora em novembro, dia 5 é o Dia Nacional da Cultura. Então, vem novidade por aí, participe, os prêmios estão incríveis. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Amanda. Vamos lá, JJ, por favor. Não, eu também queria agradecer a oportunidade que a gente teve aqui de falar um pouco sobre o nosso grupo, né? É algo que a gente tem vivido realmente recentemente, e que o grupo está aberto. A gente, quanto mais pessoas, quanto mais diversidade, quanto mais inclusão, melhor para todos. A gente está aqui para aprender com todo mundo, tá? E como eu disse, sem preconceitos, todo mundo será bem-vindo. A Mandinha já deu o nosso recado aí do nosso próximo evento, obrigado. E mais uma vez agradecer a organização também do evento do Multiplica pelo convite, tá? E fica aberto aí realmente o convite para quem quiser participar e entender mais sobre o caleidoscópio. Estamos de portas e grupos de WhatsApp abertos. Obrigado, tá? Obrigada, JJ. Bom, pessoal, obrigada. Queria agradecer vocês pela companhia, pelas interações, pelas trocas. Eu estou muito feliz, fiquei emocionada várias vezes. Eu sou chorona, então me emocionei várias vezes durante a live, mas
Tudo bem, aqui é tudo no ao vivo e a cores e é uma conversa aberta com vocês, né? Então, eu tenho certeza que a gente impactou muitas pessoas com essa semana, com a Semana Multiplica, e eu espero de verdade que as nossas pessoas colaboradoras terminem essa semana se sentindo de fato no centro de tudo, né? Porque de fato essas pessoas estão no centro de tudo. Eu amo falar sobre multicultura, sobre o caleidoscópio, então também estou muito feliz nesse sentido. Espero que a gente tenha impactado também muitas pessoas. Venham para o caleidoscópio. Se vocês tiverem dúvidas ou qualquer coisa, The Hub tem ali todas as informações no Incluir. Manda um e-mail para o Incluir que as meninas as meninas e o Felipe, né? Que a gente também tem o Felipe na inclusão e diversidade ali no time. Eles tiram todas as dúvidas de vocês, tá bom? Esperamos vocês no próximo painel sobre responsabilidade ambiental, como faz parte da nossa cultura United. E a gente tem uma surpresa muito especial para vocês no nosso encerramento aqui da Semana Multiplica, então não percam esse momento. Obrigada, JJ, obrigada, Amanda, obrigada a todos que participaram aqui com a gente. E aproveitem o último painel da Multiplica. Um beijo, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde, um ótimo feriado e final de semana.